Bom, vamos agora dar continuidade à nossa aula sobre liderança cristã. O líder cristão, ele tem um privilégio apologético. O que acontece? Você precisa conhecer as doutrinas de Cristo. Como você é um líder de Cristo, Cristo que levantou você, existem algumas doutrinas que Jesus vai te chamar no particular e ele vai te ensinar no pé do ouvido. Isso é privilégio apologético. Você está assumindo uma cadeira e é importante para Deus que você saiba a verdade das doutrinas, o ensino. Quer ver um desastre? É um líder ensinando heresia. Isso é um desastre. E o pior é quando ele está ensinando heresia e ele não sabe que ele está ensinando heresia, ele acha que é verdade. Ele acha que é verdade. Porque tem líder que sabe que é heresia, mas tem líder que não sabe. Então você quer um privilégio apologético? O próprio Cristo vai retirar você da multidão e vai fazer com você igual ele fez com Tiago, Pedro e João. Vai ensinar em particular. O líder vai ter uma cadeira na sala de aula do Senhor Jesus. Uma cadeira cativa na sala de aula. Você vai perguntar para o Senhor: Senhor, o que é isso? Me ensina, me ilumina, eu quero aprender. E o Cristo, que é o nosso mestre, vai te ensinar. O apóstolo João escreveu a primeira carta e ele falou o seguinte: a sua unção vos ensina todas as coisas. Não necessitais de que ninguém vos ensine, porque a mesma unção vos ensina todas as coisas. O que João está dizendo? Vocês não precisam de mestres de fora. Você tem um mestre aqui dentro. O líder que é levantado por Deus, esse aí vai ser ensinado pelo próprio Senhor. Não assim, não passa de mágica, mas vai ser ensinado no dia a dia, na doutrina, na paciência, na verdade, na justiça, e até ele conseguir maturidade para entender as doutrinas mais difíceis da fé. Porque a gente pensa que só tem doutrina rasa. Quando eu falo doutrina rasa, eu não estou depreciando a doutrina. Só que existem doutrinas que elas são para o novo convertido, para converter as pessoas, para manter a pessoa por perto. Só que existem os mistérios do reino de Deus. E nesse caso, esses mistérios, o apóstolo Paulo fala, é para os perfeitos. Está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Ele fala: quando eu cheguei para ensinar as doutrinas para vocês, eu não pude vos ensinar como a adultos, mas como a crianças. Com leite vos criei, porque vocês não podiam suportar os meus ensinos. Vocês não podiam antes e não podem agora. Quando eu estou anunciando Cristo, eu anuncio com sabedoria, mas não a sabedoria dos homens que perece, o apóstolo Paulo fala, mas sim a sabedoria de Deus oculta em mistério e revelada para nós. Tem uma sabedoria, um conhecimento aqui em cima. Esse conhecimento é chamado conhecimento dos perfeitos, porque Paulo fala: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Quem são os perfeitos? Aí o autor aos Hebreus fala: são aqueles que, em razão da prática, do exercício, estão preparados para entender as coisas mais profundamente. Você vê que você lê a carta do apóstolo Paulo, 1º e 2º Tessalonicenses, são cartas para novos convertidos. 1º e 2º Tessalonicenses. E eu falo que são as cartas para novos convertidos porque foram as primeiras cartas que Paulo escreveu, por volta do ano 42 depois de Cristo. Perto do Evangelho de Marcos, 45 depois de Cristo. Aí vem a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, que é a carta aos Efésios, por volta do ano 61, 62. De 42 a 62 passam 20 anos. Nesses 20 anos, o apóstolo Paulo teve um amadurecimento teológico gigantesco, colossal. A escatologia que tem na carta aos Efésios não é a mesma que tem na carta aos Tessalonicenses, não é a mesma. Na carta aos Tessalonicenses, a escatologia é para um povo que não gostava nem de ler Bíblia. É o que está escrito em livro de Atos, né? O pessoal de Bereia foi mais nobre do que o pessoal de Tessalônica, porque lá em Bereia o pessoal gostava de Bíblia, em Tessalônica eles só gostavam de avivamento. Então uma igreja imatura, ou crentes imaturos, ou líderes imaturos, só tem que receber mingau na chupeta. Desculpa falar, mas é isso. Quer dizer, com leite vos criei. Agora, se você é um líder cristão, fala para o Senhor: eu preciso aprender as coisas de Deus com maior grau de profundidade. Me ensina, Senhor. Tiago fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Ele abre assim a despensa e fala: pega, filho, a casa é nossa. O que você precisa? Liberalmente.
e não lança em rosto, não coloca pedágio. Glória a Deus. Ele não coloca pedágio. O que é colocar pedágio? É dificultar para você. Deus não dificulta para você. Se você está pedindo conhecimento, sabedoria, o que diz Provérbios? Se você alçar a tua voz e gritares por sabedoria, ela vai te ouvir. E ela desce as altas escadarias e encontra você na rua. Não é isso que está lá em Provérbios, capítulo 8 e capítulo 9? A sabedoria anda pelas ruas, procurando as pessoas e dizendo: ó simples de coração, até quando vocês vão aborrecer o conhecimento? Venham e subam as escadarias, porque eu já preparei o meu manjar. Leiam Provérbios 8 e 9. Dá vontade de se converter de novo, de tão bonito que é o texto. Então Deus, Ele vai abrir o seu entendimento, vai iluminar os olhos do seu entendimento e vai te dar privilégio de você conhecer as doutrinas, e você vai poder defender a verdade com conhecimento de causa, que é muito bom quando você sabe que uma pessoa está falando e ela tem conhecimento de causa, porque Deus ensinou para ela. Onde aprendeu essas letras? Perguntaram de Jesus, né? Como ele aprendeu as letras sem ter estudado? Como foi? E falaram isso de Pedro também. Escuta, olha como que ele fala. Provavelmente andou com o Galileu, com o Cristo. Como que é isso? É a graça que Deus vai te dar para te iluminar o entendimento, para você entender tanto as doutrinas mais simples quanto aquelas mais profundas. E esses conhecimentos profundos aí, eles dão uma liberdade de alma. Você fica tão livre que não tem dragão do mundo que consiga te ameaçar. O que nos leva para o pensamento preveniente. Esse aqui é difícil. O que é o preveniente? Ó, de pré. Tá vendo? Veniente, aquele que chega antes, aquele que vem antes. O que é o pensamento preveniente? Um líder, ele fica com um olho no peixe e outro no gato. Entendeu? É um líder. E você vai ter que trabalhar com recursos humanos e recursos materiais, e recursos financeiros, e recursos espirituais. São recursos. Você é um mordomo das coisas de Deus. Preveniente é essa capacidade que você tem de se colocar para enxergar antes que aconteça. Eu tenho que ter uma previdência. A previdência é mais fácil, né? Previdência a gente está acostumando, né? Mas não se acostuma muito não, vai desacostumando aí, porque o governo quer tirar esse negócio de previdência, né? Não se acostuma muito não. Preveniente. Eu tenho que trabalhar com recursos humanos. Quantas pessoas eu tenho que liderar? Recursos materiais, o que é que eu tenho na mão? Eu tenho banco, eu tenho caixa, eu tenho microfone, o que eu tenho na mão? Eu tenho data show, eu tenho lâmpada, o que eu tenho na mão? Recursos financeiros, como que está o meu caixa? Quanto que eu estou devendo? Quanto que eu tenho que pagar? Quanto que está lá para eu investir? E ainda os recursos espirituais, que é levar o povo ao encontro com Deus. Um líder que não pensa em levar o seu departamento, a sua igreja, o seu ministério ao encontro com Deus, é um cara fracassado. É um miserável que assumiu uma cadeira que não deveria ter assumido de jeito nenhum. Levar os seus liderados para o Monte Sinai ou para o Monte Sião é a missão. O seu povo tem que ter um encontro com Deus, uma experiência digna de Deus e com Deus, muito perto de Deus. Do contrário, a sua liderança está fracassada. Fiz tudo. Meu caixa tem dinheiro, minha igreja está bonita, meu departamento está bem arrumado, mas o povo não busca Deus. O povo não tem conhecimento nenhum de Deus, não tem vontade de ser de Deus. Fracassamos. Quer dizer, melhor andar com caixa, vou exagerar, né? Melhor andar com caixa lá embaixo, né? No rasinho, né? Não ter o banco mais lustroso do mundo, sabe? Mas o povo buscando a Deus, como a gente vê em muitas igrejas da África, da Índia, da Etiópia e do Oriente Médio e do interior do Brasil. O povo não tem nada, mas estão lá de joelho na terra, buscando a Deus. Buscando a Deus. Então nós temos que pensar de uma maneira preveniente. Significa, eu tenho que ter os recursos humanos, as pessoas que eu vou lidar. Tudo que você faz dentro da sua liderança é voltado para os irmãos, que nem aqui no CETAD. Tudo que tem aqui é de vocês, inclusive o professor e a aula, e os vídeos que são gravados, e a atenção que é dada, tudo é voltado para vocês. Pessoas. Temos pessoas? Tem. Se você não estivesse aqui, eu não estaria aqui.
Adiantaria essa parede? Vocês não estão aqui. E as carteiras universitárias? E a iluminação? E a lousa branca? Adiantaria? Tire as pessoas do departamento. Serve para quê? Ah, mas aí tem gente que atrapalha. Vou começar a colocar para fora os atrapalhão. Visão sistêmica. Esse atrapalhão está ligado com mais 2 famílias da igreja. Você tirou ele, você vai tirar mais 2 pessoas da igreja. Você suporta o mais fraco para que você possa ter uma vida mais tranquila. Tá bem? Mais tranquila. Primeiro são as pessoas. Seja preveniente com as pessoas. Segundo, são os recursos materiais. Precisamos levantar recursos materiais. Banco, cadeira, parede, teto, lâmpada, pagar água, pagar luz, sabe? Ter estacionamento, tem que ter recursos materiais também, junto com as pessoas. As pessoas primeiro, recursos materiais. O que vai nos levar para o terceiro, que é o recurso financeiro. Tem que levantar o caixa. Mundo capitalista, cada agulha custa R$1, então tem que levantar o caixa. E aí pronto, é onde a gente fracassa, né? Levantar o caixa é um pesadelo. Nem Jesus conseguiu levantar o caixa. Você acredita que Jesus não conseguiu levantar o caixa? Não conseguiu levantar o caixa. E toda vez que ele levantava o caixa, o Judas arrebentava com o caixa. Coisa ruim, né? Cadê o dinheiro que estava aqui? O gato comeu. Ninguém viu. O gato sumiu. Então, e o quarto que eu falei, qual que é? Recursos espirituais. Levar o povo a louvar, a orar, a ler a Bíblia, confiar em Deus. Isso é importantíssimo. Isso aí a gente fala do seu pensamento preveniente. Bom, aí agora eu vou falar sobre esse aqui. Humildade nos relacionamentos. E é o mais difícil para todo homem e mulher do mundo, a humildade. Porque a palavra humildade significa aquilo que está rente ao humus, rente ao lodo. Tá bem? Qual que é a sua grandeza? É a grandeza do barro. Deus de propósito pegou o barro do... O pessoal até fala que foi o barro do Eufrates, entendeu? Do lodo do Eufrates. Deus foi lá, pegou o lodo do Eufrates e fez o Adão. Quer dizer, já para não ter orgulho. Quem corre mais do que um ser humano? Um gato. Um gato corre mais do que um ser humano. Olha que desaforo. Você é um super humano, você não corre mais que um gato. Quem nada mais do que um homem? Um peixe, um lambarazinho, um lambari. Você solta o lambari assim, nada mais do que um homem. Olha que desaforo. Quem canta mais bonito que um ser humano? Um canário. Não tem canário desafinado no mundo. Já nasce afinado. Bicho bom. Você tem que aprender tudo. E os cachorrinhos já nascem andando. Você demora quase 1 ano e meio para aprender a andar. Quer dizer que qual que é a nossa vanglória? A gente foi retirado do lodo. Você tem que aprender tudo. E tudo que você aprende com muita dificuldade e aprende mais ou menos, sabe? Memória. O elefante tem uma memória extraordinária, ele lembra toda a vida dele. E você? Você tem que usar papel, caneta, celular, um monte de coisa. Você esquece tudo, você esquece o nome dos seus 10 filhos. Vocês não têm mais 10 filhos, né? Mas esquece o nome. Esquece de pagar as contas. Quer dizer, o ser humano ele é humilhante, tá bom? Humilhante. Por causa dessa humilhação que nós temos, nós devemos ser humildes. E se tem uma coisa que a mim me deixa triste, é a arrogância. A mim. Quando eu vejo a arrogância, a prepotência das pessoas, principalmente comigo, principalmente quando tropeça em mim, eu falo, mas por que essa pessoa está tão arrogante assim? O que deu nela? Por isso, na medida do possível, vamos manter a humildade, tratar com humildade e manter a humildade. Ser humildes. Por quê? Você não vai muito longe. O Moisés falou, ó, chegou nos 80 anos, é só tosse, meu. É só tosse. A ladeira te deixa, né? 80 anos. Você chegou nos 70, você chegou ainda meio vibrando, né? Mas nos 80 é hora extra, volta logo Jesus, pelo amor de Deus. E é hospital, e é enfermeira, e não sei o quê. Aí você já pensa, nossa, Deus está demorando para me levar, né? Vou ficar fazendo o que por aqui? Já criei os filhos, já paguei as contas, já construí as casas, já ganhei umas almas para Jesus. Já estou pronto para ir para a eternidade, vou ficar fazendo o que aqui? Né? Volta logo Jesus.
Não, eu tenho que ver até a quarta, a quinta geração. Se for com robustez igual Moisés, né? 120 anos, subiu o Monte Pisga, ó, os olhos dele não se escureceram, hein? As costas dele não doíam, subiu o Monte Pisga aos 120 anos, ó, joia! Aí é outro assunto, né? Você chegar lá no brilho da idade, sabe? Com inteligência extraordinária, aquela capacidade motora, é outra coisa. Agora chegar decrépito, meu irmão, os outros tendo que limpar você, volta a Jesus. Essa é a minha oração, volta antes, bem? Volta logo. Como disse Salomão, né? Lembra-te do Senhor nos dias da tua juventude, porque vai chegar um tempo aí que o negócio vai ficar tão ruim que a taça vai quebrar na tua mão. A taça está segurando a taça, Parkinson, aos raios, caiu, desequilibrou. Você vê que situação? Você está andando aqui e você tropeça uma com a perna. Você está mal-humorado hoje? Tão sério, né, meu? Tão sério hoje, né? Eu estou tranquilo. Então, líder, tenha um pensamento preveniente e mantenha a humildade nos seus relacionamentos. Essa humildade faz você reconhecer o valor que a outra pessoa tem, o preço que a outra pessoa tem e também as suas próprias limitações. Sou limitado nisso. Já que eu sou limitado nisso, eu dependo de você. Eu preciso de você. E se eu preciso de você, eu vou pedir para você me ajudar. Eu preciso de você. A autossuficiência só ficou para o diabo. Vocês acreditam nisso? Só o diabo é autossuficiente. Só ele. E como ele não é autossuficiente, é um tolo, né? Então quem é autossuficiente? Deus poderia ser autossuficiente, mas ele não quer. O que ele faz? É Pai, Filho e Espírito Santo. Um no céu, o outro na terra e um entre um e outro. Quem está na terra? O Espírito Santo. Quem está no topo da pirâmide? Deus. Quem está no meio? Jesus Cristo. Nem ele quis ser sozinho nas suas decisões. Nem ele quis fazer a obra da salvação dele sozinho. É ele, o Filho e o Espírito Santo. Até hoje. Humildade. Vou fazer uma pausa. E aí, tem alguns irmãos e irmãs que vão ter necessidade de sair. Agora às 5 horas. Bem? E a gente vai terminar. Vamos terminar nesses pontos aqui. Vocês vão ter tempo para fazer as perguntas.